Fala, gente. Estamos aí de novo, voltando aí para mais um super conteúdo. A gente vai falar aí do Pix, que é tão falado, a gente fez tanto movimento disso, criamos alguns textos no blog, fizemos aí alguns compartilhamentos, o mercado inteiro vem falando disso. Na China, todo mundo, às vezes, começa a ver o modelo chinês de pagamento, começa a mostrar na televisão e está lá a China, todo mundo pagando com QR Code, o dinheiro está acabando na China e no Brasil ainda estava ficando para trás. E agora eu procurei, assim, a gente aqui no Clube Petro procurou trazer uma pessoa, uma referência nesse segmento, porque o revendedor vai ter uma grande transformação agora em novembro, e essa transformação, como eu disse, o frentista, na hora de chegar para fazer o pagamento, ele vai perguntar ao motorista se o pagamento é em dinheiro, Pix, débito ou crédito. Então, Pix, eu trouxe aqui o Alexandre Pinto, que ele é da Matera. A Matera, ele vai falar um pouco mais sobre a Matera da empresa, do trabalho que eles fazem e vai tirar dúvidas de você, revendedor, para você entender como que vai funcionar o dia a dia na pista de combustível, no recebimento lá para o caixa, fechar o caixa, para o revendedor no fluxo de caixa dele. E então eu queria convidar aí nosso amigo Alexandre para a gente iniciar aí mais uma palestra aí. Ô Alexandre, boa tarde, está me ouvindo aí, cara? Opa, boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Beleza, tudo ótimo, cara. Estou te Legal, ouvindo. legal. Em primeiro Gente, lugar, aí, muito obrigado pelo convite. Eu acho que realmente é um assunto que vai impactar vários segmentos e o mercado de revenda de combustível, de postos de gasolina, com certeza também vai ser bastante impactado. Então, a ideia hoje é apresentar uma visão geral do que é o PIX, né, alguns conceitos importantes, até para desmistificar o que é essa nova forma de pagamento e também, né, obviamente, a gente falar um pouco das oportunidades específicas para a revenda, tá? Eu vou me programar aqui para deixar pelo menos uns 10 minutos para perguntas e respostas no final, então fiquem à vontade, não sei se via chat, aí a gente conseguir realmente depois aí, responder essas perguntas, né? Eu acho que é bem bacana. ô Alexandre, pode deixar aqui que eu vou pegando as perguntas aqui. Se tiver alguma dúvida do revendedor ali, eu te passo depois. Mas eu acho, cara, vai ser bem relevante você explicar aí todo o conceito do trabalho que vocês fazem e tentar ao máximo levar para o revendedor como que vai funcionar na pista, né? Porque o posto de combustível acaba que aquela coisa é um atendimento muito rápido e o revendedor muitas vezes fica com essa dúvida na cabeça de como vai ser a operação disso, né, cara? Fica à vontade aí. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai compartilhar. Eu compartilho daqui. Deixa eu ver aqui como. Tá aqui. Pode Apareceu para mim. compartilhar. Joia. Legal. Apareceu aí para você, Ricardo? Estou visualizando, Alexandre. Legal. Bem, pessoal, falando rapidamente da Matera, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente desenvolve software para mercado financeiro desde a década de 90. A gente se especializou em desenvolver sistemas de conta corrente, renda fixa, empréstimo, envio de TED, geração de boleto para o mercado financeiro. E mais recentemente, né, com todo esse movimento das fintechs, a gente vem adaptando as soluções e desenvolvendo novas soluções, inclusive uma solução voltada para o Pix, né, aí direcionada para os players do mercado financeiro, né, os bancos, as fintechs que vão se conectar diretamente a essa nova rede de pagamentos e vão oferecer o serviço para outras empresas, incluindo as revendas, né? Então, está em mais de 140 instituições financeiras aqui no Brasil e cerca de 30 instituições de pagamento, que são as fintechs, né? Então, Mercado Pago, Nubank, PagSeguro, que agora o PagSeguro virou banco, mas enfim, são exemplos de OLX, né, são exemplos aí de empresas que atuam nesse mercado, tá? E no ano passado a gente faturou aí cerca de 130 milhões de reais. Então a ideia hoje, como eu comentei, é apresentar os conceitos e princípios do Pix, depois falar um pouco do mercado e as oportunidades que a gente vê para as revendas e deixar a parte final para perguntas e respostas.
Então, rapidamente, né, como é que funciona hoje no Brasil, né? Vamos começar pelo conceito básico, né? As pessoas movimentam dinheiro, né, quando não é o dinheiro em espécie, é o dinheiro em forma eletrônica, né? A gente tem basicamente duas fontes, né, que são as contas bancárias, que a gente já está bastante acostumado, né, que quando vai mandar uma TED, a gente precisa do número de banco, número da agência e conta, né, isso é algo que já existe há muitos anos, há várias décadas, e mais recentemente as contas de pagamento, que são justamente as contas dessas fintechs. Elas têm uma característica muito parecida com a conta corrente, mas existe algumas peculiaridades, né, e a grande diferença de uma para outra é que você montar uma fintech no Brasil é infinitamente mais barato e mais rápido do que montar um banco. Montar um banco você vai gastar algumas centenas de milhões de reais, vai depender da aprovação do Banco Central, que pode demorar mais de um ano, e no caso das fintechs o processo é muito diferente, né? As fintechs começam a operar e depois, à medida que elas vão ganhando relevância, elas vão girando mais dinheiro, aí sim elas têm que cumprir uma série de obrigações perante o Banco Central, mas é um processo muito mais tranquilo. E a gente já vê vários players, né? O Nubank está com 25 milhões de contas, o PicPay também teve um aumento grande agora por causa dessa crise do Covid, o Mercado Pago, a OLX acabou de lançar uma conta digital também, enfim, são exemplos, né, de lugares, né, de contas que a gente pode guardar o nosso dinheiro e usá-lo, né, fazer transferência, pagar conta, receber o nosso salário, né, então é o que a gente está acostumado, tá? E aí o cenário que a gente tem hoje no Brasil é o seguinte, quando você fala de contas bancárias, né, se eu tenho uma conta no Itaú e o Ricardo no Santander, existem já redes de pagamento, né, redes para transações financeiras, né? Principalmente a mais conhecida hoje em dia é a TED, né? Então eu consigo mandar uma TED, né, da minha conta no Itaú para uma conta no Santander, né? Tem um custo, né? Não é exatamente online, mas é possível, é viável fazer isso. A gente já também está bastante acostumado. No caso das fintechs, né? Então você pega por exemplo, o BPay, que é um cliente nosso, é uma startup, aí é mais complicado, né? Então, se você abre uma conta, baixa o aplicativo do BPay e começa a utilizar, para você transferir para outras pessoas que têm conta no BPay, é super tranquilo, né? Online, é tudo muito, muito fácil. Agora, se precisar transferir de uma conta BPay para uma conta do Santander, aí a coisa complica. Né? Por quê? Porque essas fintechs, a maioria das fintechs no Brasil não está conectada na rede do SPB. Tem algumas poucas, né? O Nubank é uma exceção, algumas poucas que se conectam, conseguem, né, podem se conectar a essa rede das TEDs, as demais não. Então isso limita muito o crescimento das fintechs, porque esse dinheiro aqui, ele é de difícil movimentação, né, ele sai, a gente fala que isso aqui é um arranjo de pagamento, né, o dinheiro sair desse arranjo é mais complicado, e as pessoas obviamente querem usar o dinheiro da maneira que acharem mais conveniente, né, não quer que o dinheiro fique preso, seja na fintech A, na fintech B, tá? O que é o Pix? O Pix é um projeto do Banco Central, então ele é liderado pelo Banco Central, e o objetivo desse projeto é conectar todo mundo, né? Então não é uma rede só dos bancos, não é uma rede só das fintechs, é uma rede que vai conectar todo mundo. Esse é o primeiro ponto importante, né, uma característica importante dessa rede, eu diria que é única no mundo, eu não conheço nenhuma solução desse tipo, que conecta instituições financeiras com outras empresas, no caso aí, fintechs, e também uma característica interessante dessa rede é que ela vai funcionar 24 horas por dia. Então, não tem essa característica da TED, né? A TED, depois das 5h30, você só consegue mandar no próximo dia útil, né? Final de semana você não consegue mandar e por aí vai. Essa rede do Pix não, ela vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, às 2h do sábado para domingo, você vai conseguir fazer uma transação Pix e o dinheiro vai sair da conta A e vai cair na conta B naquele instante. Tá? O Ricardo perguntou do timing, né? Um dos requisitos dessa rede é um tempo máximo para transação de 10 segundos, tá? Então, para efetivar essa transferência de dinheiro de uma conta para outra. Mas todo mundo, né, inclusive a maioria dos players, está trabalhando para que esse tempo seja, na verdade, no máximo 2 segundos, que é o tempo mais ou menos do cartão, da transação de cartão, né? Se você desconsiderar o tempo ali que a pessoa digita o PIN, o tempo que imprime
ali o comprovante, né, mais ou menos ali um segundo, entre 1 e 2 segundos, né, tipicamente uma transação quando acontece via cartão, e o objetivo é a gente chegar nesse mesmo patamar, que eu acho que é perfeitamente viável, tá, a gente já tem feito alguns testes, né, e a gente provavelmente vai conseguir chegar nesse tempo de resposta, que é super importante. Talvez não para o posto, né, 2 segundos e 6 segundos talvez não faça muita diferença, agora para, por exemplo, usar num transporte público, abrir uma catraca de metrô, aí cada segundo, né, cada décimo de segundo ali faz muita diferença. Então, é uma rede que ela vai ter alta performance, a gente tem feito vários testes, inclusive o Banco Central também ele vai fazer um teste de performance, de carga, né, de escalabilidade com todos os players um pouco mais para frente. Então, em resumo, né, do ponto de vista do consumidor, o que é o Pix? Né? Você usar o saldo em conta, então o Pix é para transferir dinheiro entre contas, tá? Como eu falei, é qualquer dia ou hora, é para qualquer instituição participante, então vou conseguir transferir do BPay, né, que eu comentei com vocês, para uma outra instituição qualquer, um Santander, um Itaú, Nubank, Mercado Pago, né, sem intermediários, simplesmente usando essa rede. E uma outra coisa bacana também, né, que o pessoal do Banco Central aproveitou para mudar, e eu achei super interessante, é que a gente vai parar de usar identificadores que para a gente não fazem muito sentido. Então, para mandar uma TED, normalmente, né, para uma outra titularidade, você precisa, além do número do banco, da agência e da conta, você precisa também do nome, né, a razão social, no caso de uma empresa, e do CNPJ. Então, são informações ninguém sabe de cor, enfim, é sujeito a erro, né, você digitar algum número errado e aquela TED voltar e por aí vai, né. Nessa nova rede, a identificação das contas vai ser por algum desses 3 campos aqui, né, esses 3 identificadores. E-mail, CPF, CNPJ ou telefone, ou uma combinação, você pode ter e-mail mais telefone, e por aí vai. Então é bacana. Então, mesmo que você tenha uma conta no Itaú, e você quer receber por ali, você no Pix, você não precisa mais passar agência e conta do Itaú. Você vai passar, por exemplo, o seu e-mail. Você associou o seu e-mail à conta do Itaú, ou o seu telefone. Aí depende um pouco da situação, né? O que você quer, que tipo de informação você quer compartilhar, né? Se é o seu amigo, você pode compartilhar o número do telefone. Se é um parceiro comercial, um fornecedor, um cliente, provavelmente você vai compartilhar o e-mail ou o CNPJ da empresa. Mas vai ficar mais simples também, né? Então, vai se aproveitar essa nova rede para identificar as contas de uma maneira mais amigável, né? A gente não vai precisar passar tanta informação aí para fazer transferências. Ô Alexandre, quando Pois você não. fala ali sem intermediários, hoje quais intermediários que tem no meio do caminho aí? Vamos lá, vamos pegar o cartão de crédito, né? Vamos pegar o cartão de crédito que é bem comum no posto, né? Então, qual que é a função do cartão de crédito, né, do meio de pagamento cartão de crédito? É transferir dinheiro da conta do consumidor, né, da pessoa que está abastecendo, para a conta do dono do posto. E ele faz isso muito bem, né, porque a pessoa chega no posto, o dono do posto não precisa saber onde eu tenho conta, eu estou usando um cartão que é emitido por Itaú, pelo Santander, coloco na maquininha e magicamente, entre aspas, né, depois de um tempo, aquele dinheiro aparece na conta do dono do posto. Eu também, como consumidor, também não me importa, né, onde que o dono do posto tem conta, né. Só que para isso você tem, né, para garantir essa interoperabilidade, vamos dizer assim, existem vários intermediários, né, que são bem conhecidos aí pelo pessoal do posto, né, que é o adquirente ou a credenciadora, né, que é quem provê a maquininha, às vezes tem a sub, né, a subadquirente, aí tem né, que é que provê a maquininha, aí você tem a adquirente, a credenciadora, que é a Cielo, a Rede, a Stone, a GetNet, né, você tem o banco, né, que emitiu o cartão, e você tem a bandeira, Visa, Master, Elo, e por aí vai. E quando acontece a transação, cada um desses players, eles mordem um pedacinho da transação, eles cobram, eu costumo dizer, como se fosse um pedágio, né, em cima da transação, e isso fica caro, né, principalmente para setores do varejo que trabalham com margens baixas, que é o caso principalmente da venda de combustível, também supermercado também normalmente trabalham com margens bastante baixas. Então, assim, vira um sócio bastante
incômodo ali, né? Ele morde o faturamento, né, na sua receita, não quer saber se você deu lucro ou prejuízo, ele já morde ali no pagamento, né? E no Brasil ainda tem mais um complicador, no caso do crédito, que o pagamento normalmente é 30 dias depois, né? Isso eu até estava falando com o Ricardo em outra call, isso é uma jabuticaba, tá? Isso só existe, até onde eu sei, só no Brasil, tá? Na maioria dos países, o pagamento do cartão de crédito, a liquidação, né, é em D mais 2, né? 2 dias depois, né, o varejista ali, o recebedor, né, quem vendeu o produto ou serviço recebe o dinheiro. Aqui no Brasil, alguém lá atrás teve a brilhante ideia, né, provavelmente alguém da bandeira ou da credenciadora, em pagar o varejista só depois de 30 dias e virou uma regra, né? Parece até que é uma regra de. Parece que Deus, né? No 8º dia falou, não, o cara vai receber depois de 30 dias. Não foi, né? Alguém estabeleceu lá atrás e virou uma regra, né? E, obviamente, né, não só os postos, o varejo em geral sofre muito com isso, né? Normalmente tem que antecipar e vai pagar mais taxa. Enfim, algo que com certeza vocês conhecem muito bem. Eu tenho um conhecido eu moro em Campinas, ele tem 2 postos aqui em Campinas, tem bastante movimento, um é bem na saída da Unicamp, e ele comentou comigo que o principal custo dele, ele tem 2 grandes custos hoje operacionais, que é a folha, né, são os funcionários, e depois já é a taxa, né, é a taxa de adquirência ali, o MDR. Então, ver o peso, né, disso, ou seja, esses players, obviamente, eles garantiram uma interoperabilidade muito importante que a gente precisava, né, para também sair do mundo em dinheiro, do dinheiro espécie, que também não é muito bacana, né, tem custos aí também, mas hoje é muito pesado, né, eles se aproveitaram dessa posição de dominância no mercado e cobram caro por isso. Então o Pix, ele vem para ser uma rede que vai, eu vou comentar um pouco mais ao longo da apresentação, mas aos poucos ela vai substituindo, né, ela vai complementando essa rede que existe hoje de cartão, porque no Pix não existe adquirente, subadquirente, bandeira, existe a conta A, né, a fintech que possui a conta A e o banco da conta B, e tem no meio o Banco Central que tem a rede, né, e essa rede, Ricardo, ela é interessante que o custo dessa rede, né, do Banco Central, ele vai cobrar 1 centavo para cada 10 transações. Esse é o custo dessa rede, o que o Banco Central vai manter essa rede, vai garantir que ela vai estar no ar o tempo todo, né? Então, nós estamos falando de um custo de 1 milésimo de real do ponto de vista do Banco Central. Obviamente, as fintechs e os bancos, eles vão cobrar um valor, porque tem um custo operacional associado. Mas aqui a gente está falando agora do mercado que tem 120 fintechs, né, e outros players podem entrar no Pix. O Pix, nessa primeira etapa, o Banco Central ele fechou a janela, né, de inscritos, né, de empresas, de fintechs para aderir ao Pix, final é 1º de junho, né, há cerca de 3 semanas. Tem 980, né, que vão se conectar à rede, diretamente ou indiretamente, eu vou mostrar aqui. Então, assim, a competição vai ser muito maior. Então, essa história de cobrar TED a 15 reais, como tem hoje, às vezes 10 reais, 7 reais, isso não vai acontecer com o Pix. A gente não sabe exatamente quanto é o preço ainda para o varejista, né, mas com certeza vai ser um valor bem mais baixo do que hoje paga para crédito e para transação de cartão de débito também, tá? A expectativa é que seja substancialmente mais baixo do que uma transação de cartão de débito, que talvez seja o mais equivalente aqui, né, que a pessoa precisa ter saldo ali para fazer o pagamento, né? E uma coisa que já foi definida também pelo Banco Central é que quem paga, né, se é pessoa física, não tem tarifa, até para deixar em pé de igualdade com os outros meios de pagamento, né? Quando eu vou no posto de gasolina e eu pago os 200 reais ali do abastecimento, para mim, eu vou ter que pagar 200 reais, eu não tenho que pagar nenhuma taxa a mais por estar usando o cartão. Quem paga a taxa é quem recebe, né? Então, no caso do Pix, vai funcionar da mesma maneira. É uma decisão, eu acho que bastante interessante, apropriada do Banco Central, justamente para que as pessoas também possam, os consumidores possam usar de forma bem tranquila. Para eles não tem custo, né? Vai debitar o valor exatamente que eles compraram ali do produto, do serviço. Bem explicado aí. Legal. E para o pagador, então é exatamente isso, né? A gente já falou. Então, não existe uma conta Pix, né? Às vezes tem se imitar, mas vai criar outro tipo de conta, eu vou ter que ter saldo em outro lugar. Não, as contas que a gente já está acostumado. Se você tem uma conta no Itaú, ou no Santander, ou no Rappi, ou no Nubank,
já é uma conta Pix. Você vai conseguir transferir e receber dinheiro via Pix, através daquela conta. Então, não precisa fazer nada a mais, tá? Então, inclusive conta poupança também, né? Não é tão comum, mas, enfim, dá para fazer, inclusive, com conta poupança, tá? E para o recebedor, que aí acho que entra o posto aí, né? Os principais interessados aqui na live, né? Então, pontos importantes, a transação é imediata, né, então vocês vão ter a confirmação da transferência de fundos de forma imediata, como falei, a expectativa é que fique em torno aí de 2 segundos, no máximo 10 segundos, né, como eu comentei. Isso é interessante, né, porque dá a segurança, né, de que a transação realmente foi feita. Não existe nessa rede de pagamentos o conceito de chargeback. Não sei se é algo relevante no mercado de posto, porque ali a transação normalmente é feita com chip e a senha, né, o chip em PIN, então é mais difícil, eu acho que ter algum tipo de problema, imagino eu. Mas de qualquer forma, né, no caso do Pix, não tem esse conceito de chargeback, né? Aí lembra um pouco a TED, o boleto, né? Uma vez que você mandou a TED, o dinheiro foi, né? Ou pagou o boleto, o dinheiro saiu. Né? Se houve algum problema, alguma questão, você tem que buscar outras formas de recuperar aquele dinheiro. Então, para quem recebe, dá uma segurança bastante boa. Né? A confirmação instantânea, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, que eu acho que para o posto, né, como o Ricardo comentou, que tem que tempo é muito importante, né, ali o giro é super, super importante. O custo baixo, a gente já comentou, menos intermediários, e o posto não precisa fazer nada, né? Se o posto ele já trabalha com banco ou com uma fintech, ele continua, ele simplesmente vai dizer que aquela conta Pix. Tá? Aqui, pessoal, eu tentei resumir de forma relativamente simples como é que funciona tecnicamente para vocês entenderem um pouquinho, pelo menos como é que é o fluxo, né? Lógico, ninguém precisa ser especialista em Pix para poder pagar e receber, mas acho que é bom entender um pouquinho o que acontece por debaixo dos panos, né? Então você tem aqui do lado esquerdo o recebedor, né? Então os varejistas, o posto de gasolina. Uma vez feita a venda ali, né, um abastecimento, o que vai acontecer? O sistema de automação comercial de frente de caixa, ele vai exibir um QR Code. Tá? Que a gente chama de QR Code de cobrança. Aqui tem diversas informações, tem o valor da compra, tem a conta destina do varejista, se é do Itaú, do Bradesco, do Nubank, né? Tem diversas informações, esse QR Code ele é assinado digitalmente, enfim, tem uma série de controles aqui para evitar a fraude. E esse QR Code, então, ele é exibido, né? Pode ser exibido numa tela, né? Se for um sistema, se você está na loja de conveniência, pode ser na tela ali do sistema de frente de caixa. Isso aqui vai ser também mostrado nos POS, nas maquininhas também, né? Como hoje já tem, né? A Cielo já tem o proprietário, né? Aqui a gente vai para um padrão, né? Mas é o formato que acho que vocês já, de alguma maneira, já conhecem, né? E aí o pagador, o consumidor, ele vai ler esse QR Code. Como que ele vai ler? Isso que é bacana, né? Como é algo padronizado, ele vai usar qualquer aplicativo que ele está acostumado. Se ele tem conta no Itaú, ele vai abrir aplicativo de mobile banking do Itaú, vai ter lá uma opção pagar com Pix, ele vai selecionar e vai pagar. Né? Ou se for do Nubank ou do Rappi, por aí vai. Então, não importa mais, né? É por isso que a gente tem essa interoperabilidade. E aí, né, se a pessoa pagou pelo Itaú, obviamente o Itaú vai fazer a transferência de recursos para a conta do recebedor. Vamos supor que o recebedor tem conta no Santander, então o Itaú vai transferir dinheiro, né? Vamos supor R$200 aqui do abastecimento, né? Para a conta do varejista no Santander, de maneira online e avisando o varejista a respeito da conclusão da transação. Diferente, por exemplo, da TED, né? A TED não tem essa característica. Você manda a TED e você precisa meio que validar com o recebedor, né? E chegou aí, o recebedor tem que ir lá olhar o extrato, né? Não é assim com o Pix. O Pix, o recebedor, ele vai ser avisado, inclusive isso é padronizado, porque na verdade não é o dono do posto que vai ser avisado, vai ser o sistema de automação comercial, obviamente, né, uma maquininha para imprimir o comprovante ali da venda, né, muito parecido com o conceito do cartão de crédito, enfim, que a gente já está acostumado, né, você faz a transação, veio ok do gateway de pagamento, do adquirente, você imprime o cupom fiscal, imprime o comprovante. Então, o fluxo para o consumidor final, e mesmo para quem está vendendo ali para o vendedor, para o frentista, é muito parecido. Né, não muda praticamente nada. É o que o Ricardo falou. É um meio de pagamento a mais. Ele vai ter que perguntar: é dinheiro, é crédito, débito ou Pix? Né? Dali para frente,
o fluxo é muito parecido, para não dizer igual. Tá? Ô Alexandre, uma dúvida. As maquininhas hoje, a grande maioria, elas pertencem ali a uma adquirente, uma subadquirente, né, Uhum. cara? Elas não irão cobrar em cima disso ou elas vão ter preferência a algum player? Como é que funciona assim? Por exemplo, eu que estou no meu posto utilizo 6 maquininhas da rede. Eu vou ter que ter o meu POS próprio, eu vou ter que comprar um POS próprio, ou eu vou conseguir utilizar a plataforma da rede? Vai conseguir pelo seguinte: o Banco Central ele obrigou os maiores players a oferecer o Pix. Então, assim, não é uma decisão do Itaú, do Santander ou da rede, não vou oferecer porque para mim não é interessante, eu prefiro continuar trabalhando no mundo de cartão, não é opcional, né? Isso também é uma decisão, acho que bastante feliz aí, pertinente do Banco Central. Então, assim, respondendo a sua pergunta, vai ter essa opção, sim, pelo menos nas principais, nas maiores ali que são obrigadas. Com relação ao custo, a gente não sabe ainda, né? Na verdade, o Banco Central vai deixar isso em aberto. É lógico que ele até já sinalizou para o mercado que se houver abuso, ele vai atuar, né? Se ele precisar definir algum teto, mas em princípio ele vai deixar isso aberto. E aí, o que é interessante é que, como todo mundo vai oferecer, abre uma possibilidade também para o dono do posto de escolher o fornecedor aí mais conveniente, que normalmente aqui você, né, o fator decisivo aqui é a taxa, né? Quem oferece a taxa mais baixa, né? Então, vai ter a possibilidade, sim, Ricardo, de você fazer com a rede. Se você não estiver satisfeito com a taxa que a rede for cobrar de você do Pix, você pode procurar outra opção aí, não só com as adquirentes, né? Mas eventualmente com alguma fintech nova também que estiver entrando nesse mercado. Então eu posso comprar meu próprio POS e conectar uma fintech nele. Pode. Esse modelo a gente tá começando a ver no mercado, né? Existem inclusive hoje subadquirentes que elas funcionam até no formato white label, né? Você pode até colocar adesivar a maquininha, né, com a sua marca, se for, né, se fizer sentido para você. Então esse modelo vai ser bem interessante, ou seja, de otimizar esse custo também por meio de associação com uma fintech. Essa é a grande, acho que é o grande ponto aqui. Eu não sei se vocês sabem quanto custa uma TED hoje para um banco. Custo, né? Não que ele cobra, né? Mas custa basicamente aí, depende do horário que a TED é enviada, né? Quando é durante o horário, no meio do horário comercial ali é mais caro, mas gira em torno de 5 centavos a 25 centavos é o custo da TED, né? E o banco cobra bem mais que isso. Por quê? Porque a concorrência ela é bastante pequena. Aqui a gente está falando de uma concorrência bem maior, né? Como eu falei, são 120 que vão se conectar diretamente, mais 700 e tantos aí que vão oferecer também indiretamente. Então, a concorrência é muito maior, os preços devem cair, devem começar bastante baixos, e eu acho que ao longo do tempo a coisa deve cair mais ainda, tá? O Banco Central já até estabeleceu transferências entre pessoas físicas, né? Se eu Alexandre, vou transferir para o Ricardo, né, CPF para CPF, é custo zero, ele já falou que é custo zero. Então, para B2C, né, no caso eu comprando no posto do Ricardo, aí sim vai ter um custo que o Banco Central está deixando aberto para o mercado, mas vigilante também. Mas eu acho que naturalmente, tá, dado essa concorrência toda que a gente vai ter, a gente com certeza o custo vai ser bem baixo, tá? Com certeza melhor do que vai ser o meio de pagamento mais barato do posto, tá? Eu não sei exatamente o composto, eu já conversei já com supermercado, outras redes de varejo, que falam que o custo de receber hoje em dinheiro em espécie é mais caro do que o débito, né? Se você somar seguro, o Cofre transporte dos inteligente, né? valores, cofre inteligente, essa parafernália toda, né? Fora o risco de segurança, né? De ser assaltado e tal. Então, hoje o meio de pagamento teoricamente mais barato seria o débito, né? Quem tem escala consegue negociar o débito aí abaixo de 0,9, 0,8 aí, né? Então, assim, com certeza vai ser mais barato que isso. Então, vai ser um meio de pagamento mais barato para o posto. E, de novo, né, é um business que tem um alto volume e margens baixas, né? Então, qualquer décimo em cima do faturamento ali faz diferença, né? Vocês sabem isso bem melhor do que eu.
E aí, outro ponto importante, eu já até comentei algumas situações, que a gente foi para o QR Code, né? Então, o instrumento principal para as compras presenciais, né, é o QR Code. No começo, até a matéria participou desde o início das discussões lá com o Banco Central, né? O Banco Central ele abriu para consulta pública e tudo mais. Existia a ideia de oferecer via NFC, né? Que é o tipo o Apple Pay, o Google Pay, o Samsung Pay. E o mercado, e a matéria, inclusive, a gente argumentou que não, que era preferível, muito mais interessante, no caso da realidade brasileira, trabalhar com QR Code, que é algo muito mais democrático, né? Basicamente, você precisa de um celular que tenha câmera e tela, né? Então, praticamente todos os celulares, todos os modelos oferecem, né? Todos os smartphones, eles têm capacidade de gerar um QR Code, ler um QR Code. Em contrapartida, o NFC nem tanto, né? Nem todos os modelos de celular ainda tem no Brasil tem o NFC. No caso do Apple Pay, é um sistema muito fechado, né? Então não é tão fácil assim também estabelecer um padrão junto com a Apple. A Apple ela tem um ecossistema mais fechado. Então foi uma decisão também, acho que a gente acredita bastante feliz, tá? Ele pode ser tanto estático quanto dinâmico. O estático, esse vocês já devem ter visto, né? Quando coloca o adesivo do iFood ou do Mercado Pago, que tem um QR Code, né? Então é basicamente a mesma ideia, né? Ali quando o estático, né? O adesivo, basicamente a informação que está ali é da conta destino, né? Do lojista, e o gerado sob demanda, que é o dinâmico, que é aquele que eu comentei lá, que vai sair pela automação comercial ou pela maquininha, né? Que já vai sair com valor, pode até sair com outras informações também, né? CPF do comprador, enfim, tem espaço ali no QR para colocar mais coisa. Então, esse é o modelo que vai ser usado aqui no Brasil. Pode ser cobrado tanto unitário, que é o caso do posto, né? Cada cliente você vai gerar um QR Code diferente, obviamente, né? Cada um vai ter um conteúdo diferente. E em lote também, tá? Em lote, eu vou mostrar um caso aqui, mas quando você vai cobrar, né? Você é uma empresa e vai cobrar, lá no dia 5, você vai emitir as faturas, vai cobrar vários clientes seus. Você pode mandar gerar esses QR Codes em lote também, tá? Via o seu RP, né? Os RPs também provavelmente vão ter que se adaptar. E outra coisa também super bacana da legislação é o BR Code, né? Que é o padrão do QR Code, porque a gente estava vendo cada fintech tem o seu QR Code, né? Então, com o BR Code, né, que é o nome que o Banco Central utilizou, todo mundo vai usar o mesmo padrão. Foi como eu falei, não importa qual aplicativo que o seu cliente vai abrir lá na hora do posto. Vai ser o Itaú, do Nubank, se o Shellbox resolver também entrar no Pix, né, ter esse meio de pagamento, não importa, né? Como é padrão, o consumidor vai conseguir fazer a transação, tá? E não importa também o seu sistema de frente de caixa, se ele está gerando no formato BR Code, tá tudo certo, né? A ideia é justamente evitar isso. Não sei se vocês chegam a passar isso nas lojas de conveniência, mas quem tem cafés, padaria, isso aqui é uma dor de cabeça para conciliar, né? Porque você tem que ter uma conta no iFood, uma conta no Mercado Pago, uma conta no Rappi, né? E conciliar as vendas, e caiu tudo direitinho, você vai só multiplicando o problema, né? Então a ideia é acabar com isso, não vai ter isso. E aí, entrando um pouquinho mais no detalhe, os QR Codes eles podem ser usados de três maneiras diferentes, né? Então, duas eu já falei, que é um estático, que é o adesivo, que você pode colocar ali no seu checkout, né? Ali para. Normalmente vai ser para pequenos comércios, né? Não sei se vocês já viram vídeos na China que até o mendigo, né, a pessoa que pede esmola, ela tem um QR Code ali de pendurado, né, não, como se fosse um crachá, né, então é um modelo mais simples, mas é útil para algumas situações. O QR Code dinâmico, né, nos sistemas de automação comercial, aí no POS, que é o que vai ser, acho que mais comum para a realidade do posto, e isso vai entrar agora em 2020, tá, esse gerado pelo recebedor e lido pelo pagador. E aí, em 2021, a gente vai ter um terceiro modelo que é super interessante, no Brasil em geral, mas para o posto eu acho que mais ainda, que é o seguinte, nesse modelo que a gente vai implantar agora, quem está lendo o QR Code, o seu consumidor, eles têm que estar conectado à internet, de alguma maneira, né? Ou Wi-Fi da loja, ou 3G, 4G, enfim, alguma maneira ele tem que estar conectado com a internet, porque ele está autorizando a transação, né, o consumidor. Então, o consumidor precisa ter internet para que isso funcione. Tá? No ano que vem vai entrar um outro tipo de QR Code, que quem gera o QR Code é o pagador, é o consumidor.
sou eu lá que estou abastecendo, estou no meio do, sei lá, no interior de Tocantins, não tem torre, 30 quilômetros, não tem sinal nenhum ali, e eu vou conseguir gerar um QR Code mesmo sem internet, e esse QR Code vai ser lido pelo vendedor, pelo posto, via um scanner, né, de código de barra, via uma webcam, via uma câmera, né, de celular, via um aplicativo de celular, enfim, para processar a transação. Então, no Brasil, a gente vai ter, a partir de 2021, a possibilidade também do comprador fazer a transação, né, emitir o QR Code, né, como se fosse um cheque, né, de forma offline. E isso é super, super importante na realidade brasileira, né? Se a gente espera que isso vai substituir o cartão de crédito, o dinheiro em espécie, né? Tem que funcionar toda hora, né? E às vezes até mesmo nas grandes cidades, às vezes você está num subsolo de shopping, precisa pagar o estacionamento, ou tem uma loja no subsolo, né, ou num evento grande, né, quando voltar, né, se Deus quiser, um show, né, um jogo de futebol, nem sempre a internet é muito boa, né, então você ter a possibilidade de pagar com QR offline é bem interessante, né, você pode deixar a sua carteira em casa mesmo, tranquilo, né, porque você sabe que você vai conseguir pagar, tendo internet ou não, você vai conseguir pagar. E é interessante, né, falar de prazos também, que isso aqui, né, mas quando, né, tá rolando, né, já é um projeto antigo do Banco Central aí, como eu falei, mais de quase 2 anos aí em consulta pública, definição de padrões e tudo mais. A gente começou agora em junho a homologação, então esses participantes diretos, esses 120 participantes diretos já estão começando a fazer testes, né, então, usando a rede, então mandando informações de conectividade, de transação financeira, em ambiente de homologação ainda, né, de teste, mas já estão interagindo, inclusive a matéria, obviamente, a gente está com alguns clientes usando a nossa tecnologia já integrada com essa rede, e aí tem um cronograma de testes aí em agosto, em setembro tem alguns marcos importantes, e dia 16 de novembro é o lançamento. Então, dia 1 do Pix é 16 de novembro. E um ponto interessante, pessoal, de novo reforçando, tá, mas quando que o Pix vai pegar? Não sei, não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer que no dia 1, né, no dia 16 de novembro, 80, 90% das pessoas que têm conta em banco vão poder pagar com Pix, porque no aplicativo, né, do banco delas ou da fintech que elas têm relacionamento vai ter a opção do Pix. Então, esse é o potencial transformador. Não estão falando um negócio aqui que, putz, as pessoas vão ter que mudar, baixar um aplicativo novo, abrir uma conta, pedir um cartão. Não. Né, se a pessoa já tem uma conta transacional, como a gente falou, uma conta de pagamento, uma conta corrente, esse meio de pagamento vai estar disponível no aplicativo que ela usa. Né, então, esse é um ponto... Alexandre, e vai estar disponível em 2 cliques, né? Exatamente, pô, bem lembrado, assim, o Banco Central, ele está cercando o frango, lá em Minas a gente fala assim, para evitar que os players tradicionais, né, que podem ser mais impactados, né, os grandes bancos que ganham dinheiro de outras formas e tal, então para evitar, por exemplo, que um banco grande, ele deixa o Pix lá escondidinho, né, um item lá do menu, lá do terceiro, quarto, quinto item do menu e ninguém acha, né, bota um outro nome, então não, o Banco Central está definindo inclusive um padrão visual, falando, olha, tem que usar a marca do Pix, o logo, tem que ter essa visibilidade, no máximo 2 toques, né, então realmente assim, vai estar bem acessível, não só como serviço, mas do ponto de vista de experiência de usuário, né, de interface gráfica, vai estar bem visível para o cliente. Vai ser até interessante, talvez as pessoas no começo, né, já começou algumas campanhas de marketing do próprio Banco Central explicando, né, ele já criou o verbo, né, fazer o Pix, né, faz um Pix aí para mim, e acho que vai ter um trabalho de conscientização, mas eu acho que o próprio fato de estar bem evidente no aplicativo do banco ou da fintech vai gerar uma curiosidade do brasileiro, né? O que é isso, né? Que negócio é esse? É para comer ou para passar no cabelo? Aí, pessoal, indo para aspectos mais específicos, né, da questão aí do varejo e do posto em particular. Então, assim, o Pix, às vezes o pessoal acha também, Pix é como se fosse o cartão de débito, né? A pessoa precisa ter um saldo, né? Se ela tiver saldo, faz a transação.
E de fato, né, é um dos casos de uso, né, uma das possibilidades de uso do Pix é essa, e vai ser provavelmente a primeira a ser usada, e também para você transferir dinheiro, né, para o seu amigo, para rachar uma conta no bar, no restaurante e tal. Mas o Pix é muito mais do que isso, né? Ele pode ser usado, essa rede de pagamento, ela vai ser usada para uma série de outras coisas, né? Então, pagamento de contas, isso já está no radar, portabilidade de salário, né? Então, você usar o Pix para fazer portabilidade de salário, nos marketplaces, né? Então, em vez do marketplace usar o boleto, né? Que é um instrumento muito ruim para o marketplace, né? Porque ele gera o boleto, trava o estoque e pode ser que a pessoa não pague o boleto, né? E se pagar também demora 2 dias para fazer a liquidação, né? Para o dinheiro de fato cair na conta. Então, é muito natural que o marketplace ele comece a usar. O próprio crédito, se sobrar um tempinho, eu vou falar como é que dá para fazer o crédito usando o Pix. Domicílio bancário, né? Então, o dinheiro que vocês recebem na maquininha, né? Falar, eu quero usar o Pix para receber no Nubank, por exemplo, né? Cobrança, né, a gente falou um pouquinho de mandar fatura, e impostos também o governo vai se estruturar para que pagamento de IPVA, IPTU, GPS, DARF, GRU seja feito via Pix, né, de uma forma muito mais fácil, muito mais barata. Tá? Então, também quebrar esse mito que Pix é só débito ou Pix é só transferência entre pessoas. Não, tem muito mais do que isso. Falando para pessoa física, né, a gente já comentou, o aplicativo, tipicamente, né, a gente está postando muito, até pela característica do brasileiro, todo mundo tem celular, né, pode não ter conta em banco, mas celular todo mundo tem. E o aplicativo, então, vai substituir o cartão, ele tende a substituir o cartão plástico, que é também muito interessante do ponto de vista de custo, né, o cartão ele custa caro, para você embolsar, mandar para casa do portador, enfim, né. As bandeiras e maquininhas não vão ser necessárias para o Pix, né? A gente já falou, o dinheiro sai direto da conta do pagador e vai para o recebedor, e acaba aquela história de pagamento D+1, D+2, D+30. A gente até criou esse termo aqui, vai ser no segundo zero, né? Ele já vai cair no seu caixa naquele momento, tá? Não tem que esperar um dia útil, né? Isso também para quem tem uma necessidade de controle de fluxo de caixa, ali o fluxo de caixa mais apertado faz diferença. Cobrança com QR Code, então a gente imagina que vai ser muito comum esse cenário aqui. Eu peguei como exemplo, tá, pessoal? É só para ilustrar uma conta de celular, né? Que hoje o que tem? Tem um código de barra que você vai num banco, né, ou numa lotérica e paga, né? Muito provavelmente o que vai acontecer com o Pix, né? Essas concessionárias de serviço público vão imprimir o código de barra, vão continuar imprimindo e vão imprimir o QR Code, né, de cobrança, porque é mais barato. Não sei se vocês sabem, tá? Mas o boleto ele tem um custo relativamente alto, porque existe uma clearing, né, que é quem faz as liquidações chamada CIP, ela tem um monopólio do mercado, né, todo mundo precisa usar os serviços, e pelo que a gente sabe, tipicamente o custo de cada boleto pago é 50 centavos, né, e normalmente quem paga isso é quem emite o boleto, né. Imagina uma operadora de celular que tem 40 milhões de clientes, né, pagando 50 centavos por boleto, né, por arrecadação. É bastante coisa, né? Então, por isso que a gente fala que o incentivo para que não seja só débito ou a transferência entre pessoas, né? Outras empresas também vão aderir ao Pix, não necessariamente só por causa da questão do débito, né? Então, isso também a gente acha que vai ter um impacto muito rápido, tá? Vocês cada vez mais vão começar a ver faturas, né, cobranças com o Pix. E a experiência de uso é a mesma, né? Você vai lá com o celular, captura o QR Code, lê o QR Code e paga, tá? Contas e impostos também, que é um problema sério, né? Aqui em Campinas, se você levar uma multa, você só consegue pagar na Caixa Econômica Federal. E de vez em quando a Caixa fica em greve, né? Então você tem que ir numa lotérica, enfim, o negócio, a experiência de uso não é das melhores, né? E o Banco Central, ali, junto com o governo federal, os governos estaduais, está estruturando também para que os impostos, né, a gente consiga pagar via Pix. Indo para a questão especificamente aí da revenda, né, onde eu vejo aí benefícios, né? O primeiro, acho que o mais importante, desculpa, vamos falar das dores, né? Então, já falar um pouquinho das taxas, né? Então, o MDR pesado ali em cima, não sei quanto a revenda paga, né? Mas outros varejos, você chega a pagar 2%, 3% em cima de uma transação de cartão de crédito. O tempo de recebimento, dificuldade de conciliação, todo mundo reclama que os arquivos que vêm
da credenciadora, da adquirente, eles são de difícil interpretação, você não sabe se você recebeu todo o dinheiro que você deveria, aí você precisa contratar um outro software para fazer conciliação, né? É uma dor de cabeça ali receber esse tipo de pagamento, né? E acho que eu acabei pulando o slide, com o Pix, você vai resolver cada um desses problemas, tá? Então, você vai reduzir o MDR, como eu já comentei, o tempo também vai ser online, e você não vai, basicamente, você não vai precisar fazer conciliação, tá? Se o seu software de automação, se o seu ERP tiver preparado para o Pix, e essa é uma, se vocês tiverem que sair com alguma coisa para levar depois desse webinar, procurem o seu fornecedor, se vocês tiverem um fornecedor de ERP e de automação, e pergunta o que eles estão fazendo a respeito do Pix, tá? Porque é importante, como eu falei, lá no dia 1, no dia 16, que essas plataformas estejam preparadas, porque isso vai habilitar você primeiro a receber no Pix e vai, se o seu ERP estiver preparado também, vai eliminar um monte de dor de cabeça com relação à conciliação. Você vai fechar o caixa no fim do dia e o processo de fechamento vai ser muito parecido ou idêntico, né, na verdade, com o dinheiro, né? Você vai abrir lá, né? O operador do caixa vai abrir, vai contar o dinheiro e vai consultar a conta Pix do estabelecimento e ver o quanto caiu de dinheiro, né? Tem que bater, né? As vendas têm que bater com o que caiu. Não tem muita conversa, tá? Então isso é importante, ou seja, procurem já, né? A gente tem alguns meses ainda. Eu sei que a maioria dos players estão se posicionando. Né, a gente, inclusive, a matéria fez uma live para os fabricantes de automação comercial há uns 15, 20 dias, né, mas é bom para vocês não ficarem de fora. Então, aqui um exemplo, eu não tinha um específico para abastecimento de carro, mas vamos usar aqui como se fosse na loja de conveniência, né? E o fluxo é muito parecido também com venda de combustível, tá? Então, o cliente, né, o processo normal, o cliente vai lá, escolhe os produtos, ele vai para o caixa, né? Então, aí você tem o seu software ali de automação de frente de caixa, né? Aqui no caso ficou R$10 a compra, né? Aquilo que o Ricardo comentou. Então, o seu software de automação tem que ter essa nova opção aqui do Pix, né? Aí o operador lá do caixa vai selecionar o Pix, o que vai aparecer? Vai ser gerado um QR Code no valor de R$10, esse QR Code padrão, e aí o consumidor vai fazer o pagamento. Né, o aplicativo que ele tiver lá, ele vai fazer o pagamento, né? Vai escanear lá aquele QR Code, e aí o PDV, o seu software de automação comercial, vai ser avisado. Então, é parecido com como funciona hoje com as TEFs, né? Então, você faz a transação de cartão de crédito, tem lá as 3 pernas tal, e volta uma confirmação no final dizendo, olha, beleza, tá a transação autorizada. Vai acontecer a mesma coisa com o Pix. Então, seu software de automação ou a sua maquininha vai ser avisada e aí vai imprimir o cupom fiscal, vai imprimir o comprovante ali, o ticket ali da maquininha. Né? O processo, como eu falei, é muito parecido, né? Não tem grandes diferenças. O ponto fundamental é que o seu software, né, o seu sistema ali de frente de caixa tem que oferecer a opção, né? Ou a sua maquininha tem que oferecer a opção. Né? Eu imprimo o cupom fiscal. Aí, olhando um pouco mais para o futuro, assim, nem tão futuro assim, tá? Inclusive, eu não posso abrir, mas a gente está conversando com alguns players, que é você usar o próprio automóvel, o próprio veículo como meio de pagamento, né? Não precisar ser um cartão, um plástico, não precisar ser um celular, e o próprio carro. Como é que você faz isso hoje de uma maneira simples? Com a tag, né? A tag de pedágio, de estacionamento. Né? Até já existe, né? Alguns casos aí de comprar no McDonald's e tal, né? Com o Pix, isso vai ficar muito mais fácil, porque tem a interoperabilidade. Então, você pode, né, eu como dono do carro, se eu tenho uma tag, né, do Sem Parada, Connect Car, enfim, da Veloy, eu associo essa tag ao Pix e faço transações ali usando a tag. Então, não preciso nem do celular, né? O Ricardo estava comentando que existe ainda uma legislação antiga aí de não pode usar celular no posto, né, e tal. Enfim, talvez eu espero que essa legislação mude, até porque a tecnologia do celular mudou bastante, mas enfim, é uma possibilidade também de você
permitir o pagamento, aí é o pagamento mais conveniente possível, né? A pessoa chega, abastece o carro, né? A bomba ali aí, lógico que você vai ter que ter um equipamento ali de RFID, né? De sensores ali para fazer a cobrança, mas para o usuário, para o cliente do posto, é super tranquilo, né? Ele não precisa botar a mão no bolso nem para tirar a carteira, né? Nem para tirar o celular. Né? Isso aqui não é ficção científica. Daqui a pouco, com o Pix, a gente vai ter um cenário assim. É lógico que demanda um pouco mais de investimento do posto, né, para ter esses sensores para conseguir detectar que aquele carro, aquela tag chegou na bomba e tal, né, mas é algo perfeitamente viável. A tecnologia já tá aí. Engraçado que as próprias distribuidoras, cada dia que passa, oferecem formas de pagamento pelo telefone, né? Mas ainda continuam com adesivo de proibido de celular no posto, né? Isso ainda não tiraram, ainda não. Eu não sei, talvez vocês conheçam, mas assim, eu nunca ouvi falar de caso que aconteceu algum tipo de acidente porque a pessoa estava usando um celular, né? Isso Enfim, era, na verdade, uma legislação mais antiga, na época daqueles celulares ainda, os tijolões ainda, né, que tinha bateria que dava problema, mas falta uma atualização de verdade sobre isso. Eu acho que é algo natural também que vai acontecer, até porque isso, o celular, ele cada vez mais vai virar esse meio de pagamento, né? Então é natural as pessoas se acostumarem, e eu acho que não demora muito, tá, para a gente chegar nessa situação que a gente vai deixar a carteira física em casa, né, os plásticos, e vai levar o celular tranquilo. Da mesma maneira como eu hoje, a maioria acho que das pessoas hoje, pelo menos aqui no Sul-Sudeste, sai de casa sem dinheiro em espécie, ou sai com, né, o dinheiro do bandido, né? Você tem não vai usar o dinheiro em espécie, né? Você vai usar o cartão e tá tranquilo, que você sabe que todo lugar vai aceitar. Aí, pessoal, só para finalizar, para dar tempo também para perguntas e respostas, acho que o que o posto pode fazer também? Legal, super bacana, tem muita vantagem para o posto, né, para o varejo e tal, mas como é que você muda comportamento? Nós estamos falando aqui também de mudar um comportamento, né? As pessoas estão acostumadas a pagar em dinheiro espécie ou com cartão, então existe, e eu acho que aí a revenda tem um papel super importante de dar um empurrão também, que o Pix vai precisar de mostrar para as pessoas, ó, em vez de usar o cartão, cara, paga com o Pix. Como é que vocês podem fazer isso? Eventualmente aproveitando, né, modelos que você já tenham, mas que acho que vale a pena para quem não tem avaliar com carinho, que é a questão de programas de fidelidade, o saque depósito em espécie. Então o Banco Central também está padronizando isso, então a pessoa pode chegar com eu posso chegar com um QR Code de R$50, eu gero um QR Code de R$50, ou você gera um QR Code no seu sistema de automação, eu autorizo e você me dá uma nota de R$50. Ou seja, isso é muito interessante, tanto para mim, né, o consumidor, porque me dá uma comodidade, não preciso ir num caixa eletrônico, está cada vez mais difícil achar, e para o posto também, que diminui, né, a quantidade de sangrias, né, enfim, acaba se tirando esse dinheiro, né, espécie ali do posto, tá? Então é uma maneira interessante, vai ser padronizado pelo Banco Central. Outra pergunta que você pode fazer para o seu software de automação, né, se ele vai permitir saque e depósito em espécie, né? O ideal é você usar o próprio sistema que você já tem, não precisa ter um sistema separado, né? Então, Ô Alexandre, e é legal que tem muitas pessoas aí de software de automação escutando, e o Banco Central ainda ele vai disponibilizar uma API disso para os softwares de automação? Como que está esse andamento? Isso, eu não consegui participar da última plenária, que foi na segunda-feira. Estou para ler aqui o resumo dos meus colegas, mas assim, existe já um processo de padronização da API que a gente chama de callback, que é essa que vai avisar o frente de caixa que a transação aconteceu. Então, se não foi padronizado agora, provavelmente na próxima plenária já vai ser divulgado, então é algo que já dá para se trabalhar. O QR Code ele já está padronizado, então isso é uma coisa que os desenvolvedores aí de PDV já podem trabalhar. Com relação ao saque e depósito em espécie, nessa plenária agora foi o primeiro momento que o Banco Central sinalizou isso, então acho que vai demorar ainda um pouco mais, não sei inclusive se vai entrar no dia 16 de novembro, mas é algo que o Banco Central já estabeleceu para o roadmap também do Pix, então eles devem padronizar também APIs para esse tipo de transação, né, do saque e do depósito. Tem até uma galera perguntando aqui se vai substituir o cartão de crédito. Não, não é isso, né, Alexandre? É mais uma opção, né? Na verdade, a ideia não é a substituição.
Assim, essa pergunta é muito boa, assim, lógico, as coisas não mudam, tem gente que usa cheque ainda, né? Esses dias eu comprei um negócio para o meu pai num site de e-commerce, ele foi me pagar e mandou um DOC, então, assim, difícil, vai desaparecer, né? Ele vai surgir como uma opção a mais, né? E depois, pode ser que ele substitua o crédito também, tá? O cartão de crédito, a questão, obviamente, aí é quem que vai dar esse crédito, né? Não vai ser eu imagino, né? Não faz sentido. Na situação atual, a revenda dá esse crédito, né? Existem outros players que fazem isso. Então, no futuro, o que pode acontecer? Isso acontece vou pegar o caso da China. Na China, se você chega numa loja e você não tem dinheiro, numa vending machine, vou comprar uma Coca-Cola numa vending machine, e eu não tenho dinheiro para comprar Coca-Cola lá com o meu celular. Eu tenho até o aplicativo lá, o WeChat Pay, que gera o QR Code, mas não tenho lá o R$ 5, equivalente a R$ 5 para comprar a Coca. O que acontece? Nesse momento, né, na hora que eu quero comprar uma Coca, eu gero um QR Code para comprar Coca, existe uma empresa financeira, um banco, né, que vai me dar um crédito de R$ 5 para eu fazer aquela compra. E eu consigo, aí para o varejista vai cair lá os R$ 5, e aí esse cara, né, que deu o crédito, obviamente ele vai cobrar uma taxa de juros e tal. Então, esse é o modelo que pode surgir lá na frente. O Pix, ele vai proporcionar isso, ele vai dar a base para que empresas que oferecem crédito, eles podem fazer, a gente chama de nanocrédito, né? Não é nem microcrédito, esse crédito que eu cheguei num posto, eu não tenho dinheiro na minha conta, não consigo usar o Pix dessa forma como eu mostrei aqui, mas pode ter um parceiro financeiro, né, uma Omni, uma Crefisa, uma Sorocred, um banco mesmo, que, cara, tudo bem, eu vou dar os R$ 200 para a pessoa, vai para o dono do posto e eu como banco ali, vou cobrar uma taxa de juros em cima dessa pessoa. Ou, que é o que a gente está acostumado no cartão de crédito, ele vai cobrar um MDR menor, porque não tem a Visa, porque não tem a rede, a Cielo, tem só o banco e o varejo, né, para receber. Porque às vezes a gente está acostumado, né, a pagar com cartão de crédito e para a gente não ter taxa, para o consumidor não ter taxa nenhuma, né, eu ganho 20, 30 dias, às vezes até um pouco mais para pagar. Então são modelos que a gente imagina que vão começar a surgir. Então, respondendo a pergunta, não vai surgir como complemento, mas nada impede que no futuro novas formas inovadoras com as fintechs de você dar crédito sem precisar da adquirente e da bandeira. Aí a brincadeira fica interessante. Tá? E pegando um gancho aí com a China, acaba que esse modelo do Pix ele é um modelo mais democrático que o modelo chinês, né? Exatamente. Eu vou até fazer um gancho rápido aqui, não sei o quanto cada um acompanhou já quase uma novela do WhatsApp já, né? Que o WhatsApp ele habilitou, né, para alguns emissores de cartão de crédito, as possibilidades e tal, e ontem à noite, né, o Banco Central proibiu, né, não vou entrar no mérito dessa discussão, até porque não tem todos os detalhes, mas o que eu posso falar, até porque o Banco Central já se posicionou nisso lá no começo, o Banco Central não quer que a gente chegue na mesma, a gente fala muito da China, como é bacana usar o celular e tudo mais, mas ele não quer que a gente chegue na situação da China, porque na China é um duopólio, né? Então lá você tem o WeChat Pay, que é o equivalente ao WhatsApp, né? É a versão chinesa do WhatsApp, e você tem o Alipay, que é o aplicativo como se, do Alibaba, que é o equivalente da Amazon na China. Né? Então todo mundo tem esses dois aplicativos, então lá a rede de pagamentos instantânea você transferir de um para outro, está resolvido o problema. Né? Só que quando você tem um duopólio, a gente sabe, né, porque a gente tem um oligopólio de bancos, quando você tem algum tipo de monopólio, oligopólio, quem acaba sofrendo é o consumidor, né? É a gente que paga a conta, ou o varejo que paga a conta. Então o Banco Central estruturou o Pix justamente para ser algo aberto e interoperável. Então ele não vai deixar ninguém chegar com uma solução proprietária e tentar tirar a força do Pix, inclusive porque ele está obrigando, eles falam, você pode até ter uma solução proprietária, você quer inovar, quer fazer diferente, tudo bem, mas você vai ter que oferecer a solução do Pix. Vou dar um exemplo também que é público, não tem problema nenhum, é o Itaú. O Itaú lançou o IT, não sei se você conhece, tem um QR Code super bacana e tal. Legal, pode, né, o Banco Central não vai proibir o Itaú de continuar usando o IT, mas ele vai obrigar o Itaú a oferecer o Pix. Né? Então, acho que esse é o ponto, e eu acho que aí o regulador, a gente critica tanto, né, o governo em geral, né, as instituições públicas no Brasil, né, a gente, normalmente de maneira com motivo, né, mas no caso específico do Banco Central, essa agenda deles que vem desde 2013, né, já passamos aí por o terceiro presidente, né, desde 2013, a agenda continua de aumento da competição, aumentar o acesso dos serviços financeiros, né, então assim, pô, é algo muito, muito bacana. Então eu diria assim, tranquilamente, nós vamos chegar numa situação melhor que a da China. É que na China é um modelo diferente, lá na China o governo escolhe os campeões, né,
Então, você vai ser o campeão aqui de aplicativo de mensagem instantânea, você vai ser o campeão de rede social, né? É um mercado que, enfim, é uma natureza diferente, né? Para a realidade brasileira, né, onde a gente espera ter um capitalismo mais eficiente, o jeito que está sendo montado aqui realmente é muito, muito interessante. A gente tem que elogiar também, né? Assim, às vezes a gente critica, mas quando precisa elogiar, tem que elogiar. Voltando rapidinho aqui para a gente terminar, outra forma de benefício, obviamente, aqui, e acho que no Brasil tem bastante impacto, tá? A gente tem percebido é o desconto, né? Então, como vai ter um custo de transação menor para o dono do posto, para revenda, tentar trabalhar alguma coisa na linha de desconto, né? E você começa a incentivar o cliente a usar o desconto, o cashback, né? Enfim, às vezes depende um pouco do modelo de negócio de cada um. E aí, no futuro, aí já olhando um pouco mais para frente, com o próprio Open Banking, que é uma outra iniciativa super bacana, começar a trabalhar o Private Label, que isso que eu comentei, né, do varejo, começar a fazer parcerias com as financeiras, com quem dá crédito, tirando 2 intermediários da jogada e a bandeira adquirente, então vai ser um crédito mais barato, né, provavelmente tanto para o consumidor, e o MDR também vai ser mais barato do que hoje com a Visa e com a Master, né, e com toda a cadeia que existe hoje. Vocês podem trabalhar também no futuro, ter o aplicativo do posto, né, vocês não precisam ser uma fintech, mas com o Open Banking vocês podem plugar contas Pix, né, na sua e-wallet. Então, como o PicPay hoje você consegue colocar um cartão de crédito, ou no AMI digital, você vai poder colocar uma conta Pix com o Open Bank, né? Você vai poder cadastrar uma conta Pix. Então, o posto, ele pode montar uma e-wallet, né? Ele não vai precisar ser uma fintech, nada disso, ele pode simplesmente montar uma e-wallet e dar benefício, né? Algum tipo, e começar a oferecer algum tipo de convênio. É comum também no Brasil, às vezes, o grupo econômico que tem posto de gasolina tem rede de farmácia, ou padaria, ou supermercado, então você pode começar a estruturar modelos aí onde um apoia o outro, né? Você começa a ter, se você pagar com a minha e-wallet Pix aqui no posto, você ganha também um benefício ali naquela rede de supermercado, né? Então é interessante pensar nessas sinergias. E eventualmente até virar um canal de distribuição mesmo, né? Para o público ali que vai no posto, talvez aí mais o caminhoneiro, né, plano de saúde, seguro, né, do caminhão, seguro de carro, onde aí vocês são remunerados, são um rebate, né, da mesma maneira como vocês revendem combustível, né, vocês podem revender outros tipos de produtos financeiros ali, aproveitando uma e-wallet que você já tem, né, e aí cobrar, né, o seguro vai pagar via Pix, né, então as coisas vão ficando mais fluidas, né, então é algo para olhar no futuro também, né, agregar outros serviços, que é o que a gente está vendo, tá, se você analisar todo esse movimento que a Via Varejo, né, a Casas Bahia fez, o Magazine Luiza está fazendo, a Pernambucana já fez, o próprio OLX aí no mundo online, o que eles querem? Eles querem fazer isso aqui, eles querem ter a conta, né, vão oferecer a conta e vão começar a plugar serviço. O PagSeguro, eu vi há pouco tempo, ele está oferecendo plano de saúde para quem tem a maquininha. Né? Então é exatamente isso. Né? Então você começa a plugar outras coisas que é a característica do varejo. Né? Por que também se limitar, não? Na revenda é só combustível e os produtos da loja de conveniência. Não, porque eu não posso oferecer outras coisas. Lógico, tem que ter uma estratégia de marketing, tem que ter uma estratégia de engajamento, um público-alvo, né? Isso não é a tecnologia que resolve, né? Mas é algo que eu acho que cada um tem que olhar com carinho, porque a gente estava no mercado totalmente fechado, né? Que era dominado pelos bancos, pelas bandeiras, por 3, 4 adquirentes, que abriu. Então, acho que aproveitar essa janela e ver o que cada um pode fazer para aumentar as linhas de receita. Ô Alexandre, até uma pergunta nessa linha de caminhoneiro. Hoje, aqui no país, além da gente ter os problemas, às vezes, das taxas de cartão de crédito e débito, a gente paga uma taxa muito grande de frotista, que são as ticket car, good card, acaba chegando 4,5%. Você acha que também essas soluções do Pix vão conectar isso transportadora nos postos também, para ter uma... Exatamente. Da mesma maneira como eu comentei que vai ter uma desintermediação da adquirente e da bandeira, pode ter também. Ou seja, vocês, né, as redes de postos aí podem começar a trabalhar direto com os embarcadores, né, e trabalhar isso de uma maneira muito mais eficiente, porque, de novo, o que essas empresas hoje que trabalham com frotistas, elas agregam? Interoperabilidade.
né, a rede de aceitação, né, e a base de clientes, né, as duas pontas, né, a rede de aceitação e a base de clientes. Com o Pix, isso está resolvido. A base de clientes, eu falei, 80% a 90% de quem tem conta em banco já vai ter o Pix. Se do lado da rede também as redes começam a aceitar Pix, as revendas começam a aceitar, pô, esse problema está resolvido, a interoperabilidade está resolvida. Aí é uma questão das revendas conversarem com... Eu iria nos embarcadores, eu diria direto nos... que é aqui, né, na verdade, quem vai pagar no fim das contas ali na cadeia, né? E começar a ter condições mais vantajosas, trabalhar os prazos aí, né, que fique uma condição boa, tanto para quem está pagando a conta ali no embarcador, quanto vocês ali que estão vendendo o combustível, né. Alexandre, acaba que a gente tem diversas perguntas aí, mas você acabou deixando o contato aí, né? Se algum desses revendedores, tem empresas GRP também, tiver alguma dúvida, pode encaminhar diretamente para ti aí? Sim, claro, claro. Então tem meu LinkedIn, tem meu e-mail da Matera, né? Então, com relação, né, o pessoal aí de software de automação, a gente está apoiando, está fazendo provas de conceito, já está conectando a nossa plataforma com alguns softwares de PDV, então super disponível. E quem é de revenda também quiser bater um papo, entender mais as possibilidades, a gente está à disposição. Tem muita gente querendo saber de custo de transação, mas isso, como você disse, né, diminuiu a quantidade de mordida, né? Mas o tamanho do custo que vai ser no final vai ser menor, mas ainda não tem isso. Né? O mercado está formando preço. Eu diria que hoje é a pergunta de $1 milhão, né? Mas como eu falei, assim, na verdade, eu acho, assim, vou falar algo ainda mais especulativo, tá? Não entendo que vai ser assim, mas parece que o mercado está caminhando para ser um valor fixo, o que eu acho que para o caso de vocês é muito interessante, tá? Valor fixo aqui nós estamos falando de com certeza menos de R$1, né? Nós estamos falando de centavos, né? Na casa de algumas dezenas de centavos, algumas poucas dezenas de centavos. Para quem trabalha com ticket médio, que eu acho que é um pouco mais alto, né? No caso especificamente de combustível, é mais interessante do que um percentual, né? Então, acho que o mercado está caminhando, mas pode ser, como tem 120 caras aí que vão de largada, vão oferecer, pode ter de tudo, pode ter valor fixo, pode ter valor, o take rate, né, o percentual, pode ter uma mistura dos dois, né, um valor fixo mais um percentual da transação, enfim, mas eu acho que para a revenda, talvez quem começar a oferecer valor fixo para vocês, pelo menos para a venda de combustível, né, talvez não na lojinha, mas para a venda de combustível vai fazer muito sentido. Beleza, cara. Deu uma aula aí, tá cheio de perguntas, mas a gente já está extrapolando um pouco o tempo aí. Eu queria, em primeiro lugar aí, te agradecer, Alexandre, tirou muitas dúvidas. Eu confesso que a maioria, até poucas semanas atrás, nem sabia, nem entendia o que seria o Pix. Deu para pegar aí uma aula e muita gente tirar suas dúvidas, né, cara? Queria te agradecer aí pela aula nossa aí. Eu que agradeço, obrigado, Ricardo, e bom evento para vocês. Acho que tem outras apresentações aí. Sucesso. Tem sim.